Olá pessoal, meu nome é Arthur e hoje a gente vai resolver o exercício 12 do capítulo 10 do livro Encropera. Vamos ler o enunciado. Esse aqui é o enunciado do livro em inglês, aqui está a tradução. O fundo de uma panela de cobre que possui 150 milímetros de diâmetro é mantido a 115 graus Celsius por um elemento de aquecimento elétrico. Estime a potência necessária para ferver a água nesta panela. Determine a taxa de evaporação. Qual é a razão entre o fluxo térmico na superfície e o fluxo térmico crítico? Qual temperatura na panela é requerida para atingir o fluxo térmico crítico? Então aqui tem a representação do problema, uma panela com água e aqui um elemento elétrico que está aquecendo essa água até 115 graus Celsius e a panela tem um diâmetro de 150 milímetros. O exercício ele quer bastante coisa, né? Mas primeiramente ele pede a potência necessária. Então é a potência necessária para ferver a água, então a gente vai chamar de potência de ebulição. E ele pede também a taxa de evaporação. Essas duas coisas. Ficou meio feio aqui, mas é ebulição. Então, a primeira coisa é a gente pegar os dados na tabela A6 do livro do Encropera, pegar as informações necessárias para resolver este exercício. Então, a gente pode pegar o volume específico, é um dado importante porque a gente precisa da densidade de líquido. Então, fazendo 1 sobre o volume específico de líquido, a gente acha essa densidade de líquido, quilograma por metro cúbico. A densidade de vapor, mesma coisa, com volume específico de vapor. Aqui. A gente também precisa do calor específico de líquido. Também da viscosidade de líquido, do número de Prandtl. Também precisamos do calor de vaporização e da tensão superficial. Então, com todas essas informações extraídas da tabela A6 do livro, na temperatura de 100 graus Celsius, certo? A gente vai parte para a resolução do exercício. Então, para achar a potência de ebulição que o exercício pediu, a gente segue esta fórmula aqui. Calor de ebulição igual ao calor da superfície vezes a área da superfície. Mas então a gente precisa achar essa taxa de transferência de calor da superfície aqui. Então, para isso, a gente utiliza essa fórmula em que a gente vai pegar a viscosidade de líquido, multiplicar pelo calor de vaporização, abre parênteses, G de gravidade, densidade de líquido menos densidade de vapor, dividido pela tensão superficial elevado a 1/2. Tudo isso vezes Cp do líquido, tensão da superfície menos tensão de saturação. Essa aqui é a constante, que é uma constante experimental em relação à superfície e o líquido. E nesse caso vai ser essa aqui, ó, 0,0128. Aqui o
o calor de vaporização e o número de Prandtl, e tudo isso elevado na terceira. Então, essa é a fórmula de Rosnow, e com ela a gente acha uma potência, uma taxa de transferência de calor na superfície de 4,841 vezes 10 na 5 watts por metro quadrado. Então, achando esse valor, a gente consegue colocar ele aqui. 4,841 vezes 10 na 5. E aqui a área da panela, a área da superfície da panela. Π dividido por 4 vezes 0,15, que é o diâmetro, né? Passando para metro. 0,15 ao quadrado. Então, vamos fazer essa multiplicação. 4,841 vezes 10 na 5 vezes 3,14 dividido por 4 vezes 0,15 ao quadrado. Então, o que nos resulta em 8,55 kW de potência. Então, aqui está a nossa primeira resposta da primeira pergunta dessa questão. Agora ele pede também para a gente calcular a taxa, né? A taxa de evaporação, isso. Então, a gente tem aqui, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é a potência de ebulição, que a gente acabou de achar, dividido pelo calor de vaporização. Então, nós temos aqui eu passei para watts, né? Resultando em uma taxa de 3,78 vezes 10 na menos 3 kg por segundo, passando para kg por hora, fica aproximadamente 14 kg por hora. Então, aqui está a nossa segunda resposta dessa questão. Aí o exercício também pede qual é a razão entre o fluxo térmico na superfície e o fluxo térmico crítico. Então, para isso, a gente já tem o fluxo térmico na superfície aqui, então a gente precisa achar um fluxo térmico crítico agora. Então, para isso, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. O crítico pode ser o máximo ou o mínimo, né? Nesse caso, a gente vai utilizar o máximo. 0,149 vezes o HFG vezes o ρV vezes a tensão de superfície vezes G, que é a velocidade da aceleração da gravidade, vezes o ρL menos o ρV dividido por ρV ao quadrado. As densidades aqui, né? Tudo isso elevado a 1/4. Então, fazendo esse cálculo, né, a gente fica com um Q crítico, um fluxo térmico crítico de 1,26 vezes 10 na 6 watts por metro quadrado. E agora, o problema pediu para a gente a razão, ele quer a razão entre eles. Então, está aqui a razão entre o Q da superfície e o Q crítico. Dividindo os dois, a gente fica com 0,384. E a última coisa que o exercício pediu é qual a temperatura na panela é requerida para atingir o fluxo térmico crítico. Então, em que temperatura a gente tem esse valor aqui, né? Então, olhando no slide disponibilizado pela professora, a gente consegue ver que para o Q crítico máximo, que é esse ponto aqui, ó, fluxo de calor máximo crítico, nós precisamos de uma temperatura aqui de 30 graus Celsius, certo? Então,
nossa última coisa que o problema pediu. Última pergunta. Está aqui. Então, foi esse exercício de hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!